a todos os ouvintes. A ideia surgiu em um debate acadêmico. Nós estávamos falando sobre política lá no DCE, muito comum, e surgiu a ideia de que era interessante para a sociedade acadêmica em especial que houvesse esse conhecimento das propostas, e principalmente as propostas do cunho educacional, já que a faculdade é uma faculdade de formação de professores. Então, foi a ideia do DCE, do grupo DCE, organizar essa palestra onde nós poderíamos vir a tratar sobre temas relacionados à educação de uma forma geral e em especial sobre educação. Então, desde aquele momento a gente começou a desenvolver a ideia e planejar como é que isso poderia vir a acontecer, no ano eleitoral e tal. Aí, já dados anteriores, a gente sabíamos que havia acontecido uma palestra similar, só com candidato de advogado, e uma gestão anterior, deve ter acontecido há uns 12 anos atrás. Aí foi com essa intenção que então é possível nós fazermos, vamos tentar fazer, vamos. Aí surgiu a ideia, foi tentando montar o projeto de forma que ela ganhasse esse vulto político-acadêmico. Então a ideia é debater propostas, mas a ideia é tratar o evento com uma condição científica. Então, por isso que a ideia hoje ela é aberta com uma palestra sobre cultura política, para a partir de amanhã ter os debates e essa relação com a educação. Para que o ouvinte tenha uma ideia do formato desse debate, do que você está colocando. Por exemplo, qual a diferença, pelo menos dentro do que pretende o DCE, dessa série de debates que vai ser realizada na faculdade e, por exemplo, o debate que a Pageu realizou entre candidatos à Prefeitura de Afogados da Engazeira? Quais seriam as diferenças essenciais, elementares entre uma proposta e outra? Primeiro, o eixo principal, que é a educação. O eixo de todo o evento está baseado em educação. Obviamente que não evita que se trate de outras temáticas, mas o eixo principal é a educação. Segundo, que basicamente ele está dividido em dois grandes blocos, se fôssemos dividir, que é o primeiro grande bloco, que seria o debate, e o segundo, que seria a parte dos alunos lançando perguntas para serem sorteadas para os candidatos responderem dentro desse eixo educação, mas também vai ficar aberto à saúde, à cidadania, outros que possam vir a surgir. Então, eu acho que é essa a linha principal. Então, ele por ser voltado para o público acadêmico, é para dizer que ele tem uma proposta de ser ainda mais propositivo, seria isso? Com certeza, com certeza. Ele é bem direcionado para essa questão educacional, para tratarmos desse âmbito. Professor Rogério Oliveira, professor da FAFOPA e palestrante hoje, professor de História. Professor, qual a importância de uma iniciativa como essa, puxada pelos alunos, pelo DCE, para o processo democrático, para o processo eleitoral nessas cidades que vão ser alvo desses debates? Prazer tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pageu. É um prazer novamente estar aqui. Bem, como o William havia dito anteriormente, o eixo norteador desses debates serão a educação. Agora eu acrescentaria a questão da cidadania, sobretudo. Como a gente começou a organizar, na verdade partiu essa ideia do pessoal do DCE, mas aí me procuraram e disseram, a gente precisa então organizar de modo científico, uma vez que está acontecendo num campus. Isso. E aí vamos fazer uma palestra sobre cultura política, é algo que eu já venho pesquisando, fazendo leituras prévias há algum tempo, e algo que me interessa, juntei o útil ao agradável, e nesse sentido, para dar também essa dimensão científica a esse evento, e para não incorrermos em alguns erros que muitas vezes pode acontecer, de dentro de um espaço onde é válida, lógico que dentro das limitações, mas é válida a manifestação, já que é um espaço também democrático, onde haverá perguntas não só aos candidatos, mas também ao palestrante hoje. A sua palestra hoje, qual vai ser o tema específico, do que ela vai tratar? História e cultura política. História, como é que a cultura política ela surge, para tentar explicar alguns mecanismos da história política. Na verdade, ela surge como proposta na Universidade de Michigan, em 1976, proposta acadêmica de fato. E eles observam, logo no início, que existiriam 3 vertentes básicas para que a cultura política pudesse ser estudada.
na tentativa de se fazer uma renovação da antiga história política, que era aquela história voltada aos grandes vultos ou mitos políticos criados, né? Por exemplo, proclamação da República. Então, cria-se um mito em torno de um cara que era um militar e não um político, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. E entram para a história como personalidades, né, históricas e vultos políticos que não têm, já foi comprovado, nenhuma grande importância histórica do ponto de vista da política, né? E a cultura política, ela vem nessa tentativa de restabelecer a história política, que está há algum tempo, desde a década de 60, 50 mais precisamente, vem decaindo. E no Brasil isso é relativamente novo. A partir da década de 90, com a nova historiografia, vai se debruçar sobre isso, principalmente em torno de alguns clássicos que já haviam sido feitos não por historiadores, mas por pessoas que pensaram o Brasil, como Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda e Vitor Nunes Leal. Então são... Marilena Chauí também, que desde a década de 80 vem militando nesse sentido. Dentro disso, também eles dividem a cultura política em três âmbitos, né? A cultura política vista do ponto de vista sociológico, o psicológico e a tese, que é relativamente nova, a tese do voto racional. Que isso vai ser discutido mais tarde de forma mais aprofundada, né? Então, a ideia é pegar a partir desse tema, de toda a literatura que existe acerca desse tema, e trazer esse debate para o nosso universo, seria isso? Exatamente. O que pretendemos é exatamente isso, passar esse universo mais geral da Universidade de Michigan e chegar aqui, né? Mais precisamente no Brasil, e tentar observar, porque como é que se constrói, né, essa cultura política e quais as diferenças que se estabelecem. O sertão do Pajeú é diferente da capital? Não. Se a gente for observar do ponto de vista da sociologia, né, o que é que a gente observa do ponto de vista sociológico, né? Que as condições materiais de existência são a prioridade para esse eleitor. Ou seja, meu voto é por quê? Para que eu continue a subsistir, quase. Podemos até... A psicológica é aquela questão mais da afetividade, com quem eu me dou bem. Que geralmente isso se observa. Tanto é que o próprio... O que a gente chama, na verdade, em história, a gente ainda não tem um termo preciso. Então a gente pega da filosofia, mais da escola de Frankfurt, as ideias do líder carismático, né, para se estudar como é que se desenvolve essa afetividade de um indivíduo, de um grupo de indivíduos em torno de uma pessoa. Que seria o voto mais passional. Passional, exatamente. E por fim, a tese do voto racional, que seria o voto dessas pessoas mais esclarecidas, né, que retoma aquela ideia platônica de que nem todos estão prontos para votar, mas para serem governados. O que se chega à conclusão dentro da bibliografia é que há ainda no Brasil, né, devido a uma série de fatores, um personalismo. A história, a cultura política ainda é personalista no Brasil, né?